Olá, aluno concurseiro, aluna concurseira, profissional da saúde, tudo bem? Neste vídeo, abordaremos um tema muito conhecido e de suma importância na sua preparação, a dengue. Mais uma vez enfatizamos que, para sua melhor experiência, procure assistir todo o vídeo no modo tela cheia, fazendo uma boa leitura de todo o resumo apresentado. Logo após, faça seu próprio resumo, buscando também outras fontes. Boa aula! Dengue. Descrição: é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, incluindo o Brasil, sendo uma importante suspeita em pacientes que apresentam quadro febril agudo. Sua ocorrência é ampla, atingindo principalmente os países tropicais e subtropicais, onde as condições climáticas e ambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação dos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, as evidências científicas, até o momento, comprovam que a transmissão do dengue, ao ser humano, ocorre pela picada de fêmeas infectadas da espécie Aedes aegypti. O período do ano com maior transmissão da doença ocorre nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio. O acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e, consequentemente, maior disseminação da doença. É importante evitar água parada, todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano no ambiente. A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar um amplo espectro clínico, variando de casos assintomáticos a graves. No curso da doença, em geral debilitante e autolimitada, a maioria dos pacientes apresenta evolução clínica benigna e se recupera. No entanto, uma parte pode evoluir para formas graves, inclusive óbitos. Importante: todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém, as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte. Manifestações clínicas: as infecções por dengue podem ser assintomáticas ou sintomáticas. As infecções clinicamente aparentes estão presentes em aproximadamente 25% dos casos, e podem variar desde formas oligossintomáticas a formas graves, podendo levar o indivíduo ao óbito. Pode apresentar 3 fases clínicas: febril, crítica e de recuperação. Fase febril. A primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38 graus Celsius, de início abrupto e com duração de 2 a 7 dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retroorbitária. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia também podem se fazer presentes, havendo ocorrência, desta última, em um percentual significativo dos casos. Essa lesão exantemática, presente em grande parte dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros, não poupando regiões palmares e plantares. O exantema também pode se apresentar sob outras formas, com ou sem prurido. Após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente, com melhora do estado geral e retorno do apetite. Fase crítica. Tem início com o declínio da febre entre o 3º e o 7º dia do início da doença. Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem nessa fase. A maioria deles é resultante do aumento da permeabilidade capilar. Essa condição marca o início da piora clínica do paciente e sua possível evolução para o choque, por extravasamento plasmático. Sem a identificação e o correto manejo nessa fase, alguns pacientes podem evoluir para as formas graves. Os sinais de alarme são assim chamados, por sinalizarem o extravasamento de plasma ou hemorragias que podem levar o paciente a choque grave e óbito. Sinais de alarme. Os sinais de alarme são caracterizados principalmente por dor abdominal intensa, referida ou a palpação, e contínua. Vômitos persistentes. Acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Hipotensão postural ou lipotímia. Letargia ou irritabilidade.
Hepatomegalia maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal. Sangramento de mucosa. Aumento progressivo do hematócrito. Os casos graves de dengue são caracterizados por sangramento grave, disfunção grave de órgãos ou extravasamento grave de plasma. O choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido pelo extravasamento. Ocorre habitualmente entre o quarto e o quinto dia, no intervalo de 3 a 7 dias da doença, sendo geralmente precedido por sinais de alarme. Sinais de choque. Os sinais de choque são: pulso rápido e fraco, hipotensão arterial, pressão arterial convergente, extremidades frias, enchimento capilar lento, pele úmida e pegajosa, oligúria. Manifestações neurológicas, como agitação, convulsões e irritabilidade, em alguns pacientes. O choque ocorre na fase crítica da doença, sendo geralmente de curta duração. Pode levar ao óbito em um intervalo de 12 a 24 horas, ou à recuperação rápida, após terapia anti-choque apropriada. Destaca-se que o comprometimento grave de órgãos pode causar complicações, como hepatites, encefalites ou miocardites ou sangramento abundante, e ocorrer sem extravasamento de plasma ou choque óbvios. Fase de recuperação. Ocorre após as 24 a 48 horas da fase crítica, quando uma reabsorção gradual do fluido, que havia extravasado, para o compartimento extravascular se dá nas 48 a 72 horas seguintes. Observa-se melhora do estado geral do paciente, retorno progressivo do apetite, redução de sintomas gastrointestinais, estabilização do estado hemodinâmico e melhora do débito urinário. Alguns pacientes podem apresentar um exantema, acompanhado ou não de prurido generalizado. Bradicardia e mudanças no eletrocardiograma são comuns durante esse estágio. Importante: fatores de risco individuais podem determinar a gravidade da doença, a exemplo da idade, da etnia e de doenças associadas, como asma bronquíaca, diabetes mellitus, anemia falciforme, hipertensão, além de infecções prévias por outros sorotipos. Crianças mais novas podem ser menos competentes que os adultos para compensar o extravasamento capilar e, consequentemente, possuem maior risco de evoluir para o choque. Dengue em crianças. A infecção pode ser assintomática, apresentar-se como síndrome febril aguda ou ainda com sinais e sintomas inespecíficos, tais como astenia, sonolência, recusa da alimentação e de líquidos, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. Nesses casos, os critérios epidemiológicos ajudam no diagnóstico clínico. Em menores de 2 anos de idade, os sinais e sintomas de dor podem se manifestar por choro persistente, adinamia e irritabilidade, podendo ser confundidos com outros quadros infecciosos frequentes nessa faixa etária. Consequentemente, o início da doença pode passar despercebido e o quadro grave ser identificado como a primeira manifestação clínica. O agravamento nessas crianças, em geral, é mais rápido que no adulto, no qual os sinais de alarme são mais facilmente detectados. Dengue em gestantes. Devem ser tratadas de acordo com o estadiamento clínico da dengue e necessitam de observação rigorosa, independentemente da gravidade da doença. O médico deve estar atento aos riscos para a mãe e o concepto. Em relação à mãe, os riscos da infecção estão principalmente relacionados ao aumento de sangramentos de origem obstétrica e às alterações fisiológicas da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença. Gestantes com sangramento, independentemente do período gestacional, devem ser questionadas quanto à presença de febre ou histórico de febre nos últimos 7 dias. Estudo recente realizado no Brasil aponta que a letalidade por dengue entre as gestantes é superior à da população de mulheres em idade fértil não gestantes, com maior risco de óbito no 3º trimestre de gestação. Adicionalmente, outras publicações brasileiras indicam que gestantes com infecção sintomática têm risco aumentado para ocorrência de morte fetal e nascimento de prematuro, embora sem a evidência de baixo peso ao nascer ou malformações congênitas.
Dengue em idosos. Indivíduos acima de 65 anos estão mais sujeitos à hospitalização e ao desenvolvimento de formas graves da doença. É importante lembrar que os idosos são mais vulneráveis às complicações decorrentes de dengue, entre outros aspectos, por possuírem sistema imunológico menos eficiente, pela possível existência de doenças associadas, e até pelo fato de se desidratarem com mais facilidade. Dessa forma, a avaliação clínica deve ser criteriosa, a fim de se evitarem complicações pela demora na identificação e no tratamento da infecção grave por dengue, quando presente. Para o diagnóstico laboratorial da infecção aguda pelo dengue, podem ser realizados os exames descritos a seguir. Métodos diretos. Pesquisa de vírus, isolamento viral por inoculação em células. Pesquisa de genoma do vírus da dengue por transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. Métodos indiretos. Pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos, ensaio imunoenzimático, ELISA. Teste de neutralização por redução de placas. Inibição da hemoaglutinação. Pesquisa de antígeno, ensaio imunoenzimático, ELISA. Patologia, estudo anatomopatológico seguido de pesquisa de antígenos virais por imunohistoquímica. Exames específicos. O hematócrito, a contagem de plaquetas e a dosagem de albumina auxiliam na avaliação e no monitoramento dos pacientes, com suspeita ou diagnóstico confirmado de dengue, especialmente os que apresentarem sinais de alarme ou gravidade. Transmissão. O vírus da dengue pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas, no ciclo urbano humano, vetor humano. Os relatos de transmissão por via vertical, de mãe para filho durante a gestação, e transfusional são raros. Estudos avançados para vacinas contra a dengue já vinham sendo desenvolvidos há muitos anos. Atualmente existe vacina viável para a prevenção da doença, mas ainda não está disponível. Portanto, o controle do vetor Aedes aegypti é o principal método para prevenção e controle para dengue e outras arboviroses urbanas, como chikungunya e zika, seja pelo manejo integrado de vetores ou pela prevenção pessoal dentro dos domicílios. Deve-se reduzir a infestação de mosquitos por meio da eliminação de criadouros, sempre que possível, ou manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos com telas, capas, tampas, impedindo a postura de ovos do mosquito Aedes aegypti. Medidas de proteção individual, para evitar picadas de mosquitos, devem ser adotadas por viajantes e residentes em áreas de transmissão. A proteção contra picadas de mosquito é necessária principalmente ao longo do dia, pois o Aedes aegypti pica principalmente durante o dia. Recomenda-se as seguintes medidas de proteção individual. Proteger as áreas do corpo que o mosquito possa picar, com o uso de calças e camisas de mangas compridas. Usar repelentes à base de D, IR3535 ou de caridina nas partes expostas do corpo. Também pode ser aplicado sobre as roupas. O uso deve seguir as indicações do fabricante em relação à faixa etária e à frequência de aplicação. Deve ser observada a existência de registro em órgão competente. Repelentes de insetos contendo D, IR3535 ou icaridina são seguros para uso durante a gravidez, quando usados de acordo com as instruções do fabricante. Em crianças menores de 2 anos de idade, não é recomendado o uso de repelente sem orientação médica. Para crianças entre 2 e 12 anos, usar concentrações até 10% de D, no máximo 3 vezes ao dia. A utilização de mosquiteiros sobre a cama, uso de telas em portas e janelas, e quando disponível, ar-condicionado. Que bom que você assistiu até aqui, isso mostra o quanto você está empenhado e empenhada na sua preparação. Se esse conteúdo foi relevante para seus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. Escreva um comentário e deixe sua sugestão para mais vídeos. Siga firme até a sua aprovação e lembre-se: você é do tamanho dos seus sonhos. Até mais!